Senhor, nós continuamos a clamar pela Tua graça, pelo Teu entendimento. Age em nossos corações, age em nossas mentes. Precisamos de Ti, Senhor. A nossa capacidade, Senhor, é sempre deteriorada pelo pecado. Nossa capacidade de sentir, de pensar, Senhor, de raciocinar. Mas que o Senhor venha com Teu Espírito Santo estar nos revelando a Tua vontade, Senhor. Precisamos de Ti mais do que tudo, Senhor. Nos rendemos aos Teus pés e esperamos por Ti, Senhor. Nossos olhos se voltam para o Senhor, sabendo que se o Senhor não agir, estamos perdidos, Senhor. Não sabemos para onde ir, não temos direção, Senhor. Não temos capacidade de analisar as situações. Não temos o discernimento, Senhor, para saber o que fazemos. Mas se o Senhor vier até nós, essa é a certeza de que seremos bem-sucedidos em Ti, Senhor. Mesmo que isso não represente a glória do mundo, mas nós sabemos que estaremos, Senhor, sendo reconhecidos pelo Senhor, e isto é o suficiente. É a nossa oração, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje vai ficar difícil porque tiraram a parte aqui da frente, que era branquinho, né? Agora vai ficar mais difícil de aparecer. Então, só vou fazer uma retomada. Nós estamos estudando sobre os fundamentos bíblicos para a família e a criação de filhos. E nós estivemos vendo da última vez um pouquinho sobre o que tem acontecido no nosso mundo. E o negócio não está funcionando. Foi. Nós temos tido uma confusão muito grande sobre os princípios do que é família e como se criar os filhos, como viver uma vida no lar. E isso porque várias ideias têm adentrado o nosso meio, várias filosofias, vários métodos, várias formas de se reconhecer um relacionamento. E tudo que nós conhecemos dentro da palavra tem sido deteriorado entre nós. E isso nos leva a voltarmos para o fundamento no qual nós podemos alcançar, então, a sabedoria e o conhecimento necessário para que nós possamos viver como família, como Deus realmente planejou essa realidade, e também como criar os filhos de acordo com a palavra de Deus. E até eu falei um pouco sobre essa questão de que, por que eu estou aqui na frente dando uma aula sobre criação de filhos, se eu ainda não tenho filhos? Alguns podem falar, ele não tem experiência, ele não sabe o que ele está falando. Eu já ouvi várias vezes isso, quando ele passar pelo que nós passamos, aí realmente ele vai entender o que é criar filho, então ele não pode falar nada. Mas isso seria uma verdade se nós tivéssemos que utilizar a nossa experiência para dizermos como se deve viver em família e criar os filhos. Mas não é essa a nossa autoridade última. Não é a partir das nossas experiências que nós nos guiaremos para fazer o que achamos que é certo diante de Deus. Mas nós iremos apelar para a única, suficiente, a única regra de fé e prática que nós temos para todas as áreas de nossas vidas, inclusive a nossa família e como criar os filhos. Então, quando eu não falo sobre o que eu penso, ou como eu vou fazer as coisas, ou como eu deveria fazer as coisas pelo meu conhecimento. Eu falo a partir da autoridade máxima, que é a palavra de Deus. Eu não falo por mim mesmo, eu apenas exponho o que as Escrituras têm a dizer sobre os assuntos. E como ela é a nossa regra de fé e prática, nós devemos ir após ela. Nunca nós podemos dizer assim, mas aquela pessoa ela não pratica, ou ela não faz, mas o que a palavra do Senhor tem a dizer sobre isso?
Agora, se eu vou cumprir ou não, isso está na minha responsabilidade diante de Deus e diante dos homens. Mas o que o Senhor requer está revelado na sua palavra, e é por ela que nós seremos conduzidos, que nós seremos levados à verdade, ou seremos condenados também pela mesma verdade. Então, quando se entra em assuntos que há discussão, para nós que somos cristãos, a Escritura sempre tem a supremacia. Quer dizer o quê? Ela sempre terá a palavra final sobre todo e qualquer assunto que nós venhamos a conversar. E dentro disso, vamos lá. Deveria ter a supremacia, vamos lá. Então aqui nós vemos alguns versículos que vão mostrar a questão da prioridade das Escrituras, que nós vimos da outra vez. Eu só estou dando uma passadinha rápida para que nós não nos percamos, que já faz 2 meses quase que nós falamos sobre isso, né? Então também um outro princípio da reforma, que é somente as Escrituras. Nós temos que ter em mente essa prioridade das Escrituras e a importância das Escrituras para tudo que nós venhamos a fazer. Não deve nada ser firmado apenas nas nossas opiniões ou na nossa experiência de vida, mas nós temos que nos basear sempre na verdade da palavra de Deus. Esta deve ser a nossa autoridade final sobre todas as coisas que nós venhamos a discutir, a palavra final está nas Escrituras. Nós vimos também sobre a inerrância das Escrituras. Por que nós podemos confiar nas Escrituras? Porque elas não erram, não há erro nas Escrituras. Apesar de muitas vezes nós vemos alguns teólogos liberais, algumas pessoas, alguns cientistas falarem: mas aqui não concorda com isso, isso daqui está faltando, não sei o que e tudo mais. Quando nós comparamos todos os textos da palavra, do começo ao fim, sempre comparando textos com outros textos da palavra, nós sempre chegaremos à verdade do Senhor. Chegaremos à complementação, aquilo que às vezes a pessoa pega um versículo isolado e diz: mas olha só, isso aqui está errado, porque comparado com isso, nós não conseguimos entender direito o que está acontecendo. Então as Escrituras erraram. Não. É porque há uma ânsia tão grande de desacreditar as Escrituras, que as pessoas pegam qualquer coisa e tentam basear naquilo para tentar dizer que as Escrituras não estão certas, né? Mas nós percebemos, ao estudarmos as Escrituras como um todo, com tantos autores e quantos séculos ela foi escrita, nós percebemos que há uma complementariedade em todas as suas partes. O que foi escrito lá no início vai concordar com o que está escrito lá no fim, mesmo que tenha passado centenas de anos, séculos e milênios até que as Escrituras fossem completamente cobertas do início até o seu fim. Então nós podemos ter certeza de que o que nós estamos utilizando não é como uma teoria que chega num momento e a partir do outro ela se perde, mas ela permanece para sempre sendo a mesma e sem erros. E está difícil. Não sei se está muito longe. Vamos ver se... As Escrituras, elas são suficientes para o que nós necessitamos para viver em piedade, para o que nós necessitamos para viver em nossas famílias, para o que nós necessitamos para sermos guiados no caminho do Senhor. Ela é suficiente para todas as áreas de nossa vida. E por isso ela é o nosso fundamento. Está difícil hoje o negócio aqui.
Calma aí. Está voltando? O que está acontecendo? Está um negócio muito... São inerrantes, são suficientes e são eficientes. Agora está indo melhor. Não sei o que você fez aí que melhorou. Então, o que acontece? Além disso, nós percebemos que as Escrituras é o meio no qual o Senhor utiliza para que a sua vontade seja cumprida. É através da palavra do Senhor que nós teremos discernimento. É através da palavra do Senhor que nós teremos sabedoria. É através da palavra do Senhor que nós somos santificados. É através da palavra do Senhor que nós somos guiados. É através da palavra do Senhor que nós somos salvos. Então Deus, através do seu Espírito Santo, Ele sempre vai usar as Escrituras para poder cumprir o seu propósito. Então as Escrituras, elas são eficientes, elas alcançam o propósito pelo qual o Senhor a lançou e a mostrou para nós. E aí nós chegamos à questão das experiências e outras ferramentas que estão diante de nós. Como nós devemos utilizar as nossas experiências e as outras áreas do conhecimento que se achegam até nós dia após dia e o que nós mesmos experimentamos. Qual será a forma que nós iremos avaliar as nossas experiências e os conhecimentos? Todas elas, todas as nossas experiências, todos os conhecimentos, eles devem vir até nós e serem comparados com a palavra de Deus. E a partir daí, aquilo que é comparado e se identifica com a palavra, isso é o que nós devemos absorver. Caso contrário, nós estaremos forçando a nossa vontade e os outros conhecimentos e subjugando a palavra de Deus. E dessa forma, nós perdemos tudo o que nós temos. Muitos ao longo da história tentaram fazer isso. Através das suas experiências pessoais, nós vimos a questão do misticismo, onde a experiência do homem é que subjuga a palavra. Ele tem uma experiência ali, ele sente algo diferente e ele tem uma experiência às vezes até com anjos. Nós vemos algumas religiões que foram criadas a partir de experiências até mesmo com anjos. E o que acontece? Essas pessoas, a partir da sua experiência, elas tiraram uma ideia, elas tiraram um princípio de vida e elas colocaram acima do que a palavra de Deus havia revelado a nós. Então, ao fazer isso, eu estou sendo uma pessoa mística, uma pessoa que coloca a experiência acima do que a palavra de Deus nos mostra. Isso nós vemos aonde, irmãos? Nós vemos nesses movimentos que adentram dentro da igreja. Onde na palavra de Deus nos mostra que alguém pode pular na parede e dizer que tem uma unção de uma lagartixa. Nós não encontramos isso na palavra de Deus. Mas a pessoa sentiu, a pessoa teve aquela vontade e falou, isso é Deus que está colocando. Mas não foi comparar se a experiência dela estava de acordo com a palavra de Deus. Tem pessoas que dizem, o Espírito Santo me disse isso. E dá um conselho para alguém, até mesmo na área do casamento, na área da criação dos filhos, e fala assim, o Espírito Santo me disse. Daí você vai na palavra e não está escrito aquilo. Aí com o que você vai ficar? Com o que o profeta disse para você ou com as Escrituras? E isso está a cada dia conosco. Às vezes você mesmo vai ter uma experiência e vai sentir algo forte, o poder que as pessoas às vezes dizem, e aí você vai comparar aquilo com as Escrituras e não está igual.
E às vezes você faz o quê? Nós fazemos o quê? Nós ficamos com a nossa experiência, com o nosso sentimento, ao invés do que a palavra de Deus nos diz. Eu até citei da última vez que eu conheci uma irmã uma vez, ela disse assim: as escrituras dizem que eu tenho que disciplinar o meu filho, mas eu tenho tanta dó dele que eu não vou fazer isso. Eu sinto que não é assim que deve se fazer, porque ele sofre, ele sente, e dói muito no meu coração disciplinar o meu filho. Eu falei, mas as escrituras estão dizendo que é necessário. Ela falou, mas eu não posso fazer isso. Então o que fica acima é o que eu sinto, é o que eu penso, né? E isso traz coisas que são completamente prejudiciais para o nosso entendimento do que é ser família e de como nós devemos guiar e instruir as crianças que estão debaixo do nosso teto. O outro lado também está no pragmatismo. Aquilo que funciona, eu faço. Então não importa o método que seja, não importa a forma que seja, desde que funcione, eu vou fazer. Se atinge o objetivo, se eu der presente todo dia para o meu filho, ele ficar bonzinho, então é isso que eu vou fazer com ele. Porque olha só, ele fica feliz, ele não dá trabalho, eu deixo ele no tablet o dia inteiro, deixo no computador o dia inteiro, e ele fica tão quietinho, tão bonzinho, que eu não preciso nem falar nada para ele. Mas é isso o que a palavra espera de nós? É apenas deixar a criança ali tranquila e sem fazer as coisas, sem dar trabalho para a gente? Não é assim, não é esse o propósito. Nós invertemos o propósito para fazermos aquilo que irá nos agradar e não o que a palavra de Deus ela espera de nós. E dentro disso, irmãos, nós vimos alguma coisa sobre a tradição, onde a tradição dos nossos pais, muitas vezes, sobrepõe a palavra de Deus. Então, o que eu fico? O que eu aprendi do meu pai, que eu devo fazer com o meu filho, ou o que a palavra de Deus me diz? E muitas vezes eu sigo o conselho dos meus pais, que são contra o que a palavra de Deus me diz. Muitas vezes, como nós falamos sobre o misticismo, a minha emoção interfere, e eu prefiro fazer aquilo que eu sinto que é melhor do que o que a palavra de Deus me diz que eu devo fazer. E quando também eu vejo métodos, hoje em dia, livros de autoajuda estão para todos os lados. Eu vejo até frases do Facebook, que pessoas mandam assim, e não tem a ver com a Bíblia, não tem a ver com a palavra de Deus. Tem a ver com coisas que são lançadas, assim, pensamentos, pessoas pensam algo, vou lançar um livro, falar, se você fizer isso vai dar certo, tantos passos para você fazer aquilo e isso com seu filho. E aí nós chegamos lá, pegamos essas ideias e colocamos em prática, e nunca vamos à palavra de Deus para ver se isso é o correto a ser feito. A ciência se gaba cada dia dizendo, nós temos a verdade, a religião não tem a verdade, as pessoas são retrógradas, as pessoas são obscurantistas, ele diz, elas não têm o conhecimento. E às vezes nós olhamos, falamos assim, eles são os cientistas, eles são os especialistas, eles são os doutores. Então como que eu, humilde, simples, do jeito que eu sou, que não tenho muito conhecimento, vou ficar com a palavra, sendo que um doutor está falando que as coisas devem ser dessa forma? E nós muitas vezes pegamos essas ideias e negligenciamos a palavra de Deus. É isso que nós fazemos muitas vezes, porque todos estão fazendo, porque está dando certo. Olha só, tem até uns livros que falam, pais, educadores bons, filhos ricos, não sei, tem um monte de coisa assim que você olha pelo título, você já sabe assim que vai ser um monte de coisa que querem tentar aplicar, mas muitas delas não funcionam, muitas delas desviam dos princípios bíblicos. Então nós temos de estar preparados para isso, porque a ciência, irmãos, ela não é algo que é permanente, certo, sempre. As teorias estão sempre mudando.
Dia após dia se descobrem novas coisas e contrariam conhecimentos que já aconteceram no passado e são sobrepostos por novos conhecimentos, e isso continua dia após dia. Mas nós temos a palavra que não muda. Nós temos a palavra que vai permanecer para todos sempre sendo a mesma. E nós muitas vezes trocamos aquilo que é certo, aquilo que é o nosso fundamento, para seguirmos após conhecimentos que mudam do dia para a noite. Então, todos os métodos, formas de ensino, educação, compreensão em relação à família e criação de filhos devem estar debaixo da autoridade das Escrituras. E aí, irmãos, nós chegamos em um momento que é importante, eu creio que deve ser sempre importante nós estarmos pensando como pessoas que seguem ao Senhor Jesus e seguem a palavra. Como que eu lido com a minha experiência, com a visão que eu tenho e com o julgamento que eu tiro a partir daquilo que eu vivo? Muitas vezes nós nos tornamos juízes entre os irmãos. Nós nos tornamos os donos da verdade dentro da igreja e passamos a julgar os irmãos por causa das visões que nós temos em relação à palavra de Deus. Nós vemos em alguns momentos na própria palavra nos dizendo, Mateus 5,19, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. O que quer dizer isso, irmãos? Que nós devemos conhecer primeiramente as Escrituras. Nós devemos estar dia após dia nos examinando a partir do que a palavra nos diz, confrontando as nossas ideias, confrontando a nossa visão que nós temos de mundo, que nós temos em relação a como eu vou criar o meu filho, a como eu vou ser marido, a como eu vou ser mulher, esposa no lar. Eu preciso disso, porque a palavra nos diz o quê? Aquele que viver os mandamentos, aqui dizendo o quê? A palavra, e ensinar, será grande no reino dos céus. Mas aquele que não viver e ensinar outras coisas, será o menor no reino dos céus. Então, a partir de qual base eu estou ensinando e compartilhando o conhecimento com o meu próximo? É a partir do que eu penso ou é a partir do que a palavra me diz? Quanto tempo eu me dedico a estudar as Escrituras? Quanto tempo eu me dedico para realmente ver se aqueles versículos que eu uso e que já viraram um clichê para mim, eles estão realmente de acordo com as Escrituras, ou foi através de um pregador que eu ouvi em algum lugar, ou algum conselho de alguém que me mostrou aquilo e falou que dizia aquilo, quando na verdade está totalmente errado aquilo que foi passado para mim. E a partir disso, o que eu faço com esse conhecimento? Será que eu lido em amor para com os irmãos, de acordo com o que as Escrituras colocam? Ou meu espírito é de julgar e condenar e espantar as pessoas que não concordam com aquilo que eu vejo que é correto? Alguns exemplos que nós podemos ver. Tem uma teoria que tem falado muito sobre ensinar todas as religiões ao filho para que ele possa escolher entre elas. Aí chega alguém dizendo assim, eu conheço uma pessoa que mostrou todas as religiões para o seu filho e deixou ele na liberdade para escolher, e seu filho escolheu ficar na fé cristã. Você viu como dá certo? E aí eu pergunto, onde a Bíblia fica nisso?
Hoje tem vindo para nós, né, uma teoria libertária. Você não pode obrigar o seu filho, você não pode dizer para ele o que é certo, você tem que deixar ele na liberdade. Você tem que deixar ele ver o que ele quer. E não somente isso. Você tem que mostrar todas as opções para ele, para que ele tenha liberdade de escolher. Então parece bonito, né? Na teoria a gente diz assim, olha só que legal, eu vou colocar todas as coisas na frente do meu filho, então não vou estar obrigando ele, não vou estar sendo autoritário, eu não vou estar sendo ditador na vida dele. Mas é isso que as Escrituras nos colocam? É assim a forma que deve ser? A gente vê nas Escrituras, mostre os outros deuses para o seu filho, para que ele veja qual Deus ele quer adorar, qual Deus ele quer sacrificar. A palavra diz isso? Não. A palavra vai dizer o quê? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ensinará o seu filho quando ele se levantar pelo caminho, na hora de dormir, na hora de acordar, a todo instante. Vai colocar nas paredes da sua casa, vai colocar na frente da sua casa as Escrituras, para que ele não saia diante delas. Coloca entre a testeira, né? Coloca na sua testa a palavra, no seu pulso, nas suas mãos a palavra. E os judeus levaram tão a sério, né, que eles escreviam mesmo a palavra e colocavam diante da sua testa. Mas não era literalmente isso que deveria ser feito. Eles colocavam até caixinhas aqui no seu pulso com pedaços da Escritura. Né? Para quê? Para que fosse inculcado, para que os filhos tivessem acesso a cada instante, que o quê? Não há outro Deus, não tem que dar outras opções, o mundo já dará outras opções no futuro, mas o que ficará para os filhos? O que ficará fundamentado para eles? Se nós mesmos demos todas as opções, todas as coisas para ele. Às vezes nós pensamos nessa área e dizemos, mas isso é possível. Mas você chega para o seu filho, fuma uma maconha, usa uma droga, aplique e vê qual que você vai gostar. Ninguém faz isso, irmãos. E às vezes vem sorrateiramente querer tirar o que é mais importante na vida das crianças, que é o conhecimento da palavra de Deus. E nós aceitamos, porque os especialistas, os doutores que conhecem como a criança deve se desenvolver, eles falam que deve ser dessa forma. Né? Outra questão, eu conheço alguém que nunca deu uma punição para o filho, e hoje seu filho é uma maravilha. Você viu como funciona? Eu vou fazer o mesmo. Não tem várias histórias, né? Nossa, meu pai nunca me disciplinou, e agora eu sou bem-sucedido na minha vida, tudo deu certo. E aí nós olhamos, né, dizemos, deve estar aí o caminho. Por quê? Deu certo, funcionou. Então não preciso disciplinar meu filho. Meu filho está quebrando tudo, está destruindo a minha casa, está destruindo a casa da pessoa que eu vou visitar. E eu estou falando, nossa, que maravilha, olha só, eu não disciplino ele porque ele vai aumentar a sua habilidade motora, né? Então assim, conforme ele destrói tudo, ele está melhorando a habilidade motora. Conforme ele risca tudo e destrói a casa, ele está aumentando a sua criatividade. Olha só, ele vai ser um desenhista profissional no futuro. Então, as pessoas elas pegam isso, um exemplo de uma pessoa, e dizem, isso é possível, isso é a verdade. E não vão para as Escrituras para saber se é assim. E como nós fazemos? Será que nós vamos atrás disso também? O mundo está cheio de fazer isso, irmãos. O que acontece? Suponhamos, quando você vê uma matéria no jornal, a pessoa que morava na favela, ela entrou agora em medicina em primeiro lugar. Aí eu olho e falo assim, está vendo? Todo mundo que está lá não quer ser doutor e entrar em medicina. Todo mundo que está na favela não quer, porque se quisesse, olha só esse exemplo. Mas irmãos, esse exemplo mostra
o quê? Por que sai nos jornais e tudo? Porque não é comum acontecer. As pessoas não têm acesso à educação. Saiu hoje, esses tempos agora, que a maior parte dos estudantes da USP são pessoas que têm um nível salarial, os pais, que está no nível de riqueza ou classe média alta. Eles vão ter acesso ao quê? Ao ensino de muito melhor qualidade, vão ter professores particulares, vão ter incentivos que alguém que está ali na favela não vai ter. E nós olhamos e falamos assim, olha, eles não querem, mas a maioria não tem oportunidade. Nós não nos devemos levar por alguns exemplos que são nos passados, como se fosse a verdade. Nunca devemos nos guiar por exemplos apenas. Nós devemos nos guiar pelas Escrituras. E as Escrituras dizem o quê? A punição deve ser dada. Deve quando for necessário. Eu não posso fugir dessa realidade. Talvez um filho meu vai ter muito mais facilidade. Eu falo alguma coisa com ele, ele já aceita. Mas muitos não será assim. E eu não posso me guiar pelo que o mundo me diz. Eu tenho que aplicar aquilo que a palavra me diz. Outro exemplo, conheço um pai que só levava o filho no culto de domingo à noite e o seu filho é um pastor hoje. Vou fazer o mesmo. Só vou levar de domingo à noite, só vou uma vez por semana na igreja e assim, tá bom. Aqui eu não estou falando, eu conheço alguns dos irmãos que não têm a possibilidade de vir mais vezes na igreja, devido às vezes ao seu trabalho, às dificuldades que tem em casa. Mas aqui está falando sobre coisas deliberadas. Eu vou fazer assim porque assim dá certo. Deus, ele entende as circunstâncias, ele sabe das dificuldades que nós passamos. Então ele vai saber o limite que nós temos. Mas se eu posso ir e levar o meu filho mais vezes, para que ele tenha mais contato com a palavra de Deus, só porque eu vi um exemplo de alguém que levou uma vez por semana, eu vou seguir? Não. Eu vou seguir o que a palavra me diz, que é a todo momento, toda oportunidade, a todo instante, eu devo usar todas as coisas que estão ao meu alcance, para que a criança possa conhecer mais ao Senhor. Outra questão. Eu ensinei os meus filhos nas Escrituras desde o começo de suas vidas, e agora eles estão firmes na igreja. Olha só a conclusão. Sempre que você ensinar, ele vai permanecer. E Provérbios 22:6 diz isso. Daqui a pouco a gente vai ver Provérbios 22:6, ok? Mas assim, eu transformo uma experiência que eu tive em uma verdade absoluta. Eu ensinei e eles permaneceram. E agora o que eu digo sobre aqueles que ensinaram e não permaneceram? O que eu digo? Eu parto muitas vezes para o quê? Para o julgamento. Não ensinou direito. Se tivesse ensinado igual a mim, aí teria permanecido. Porque eu fiz assim, assim, assado. Então, assim dá certo. É uma fórmula que vai acontecer. Irmãos, esta é a verdade bíblica. Sempre que eu ensinar a criança, ela vai permanecer nos meus ensinamentos. Irmãos, até em coisas simples isso não acontece. Quantas vezes você diz assim, não vai namorar aquela pessoa, não vai namorar aquele, né? E aí o que acontece? Ele vai lá e namora. E vai contra o que você falou. Às vezes porque todas as coisas ali deram certo e meu filho permaneceu, eu não vejo uma graça sobrenatural atrás. Eu acho que é eu que fiz acontecer. E eu parto para o julgamento para com todos. Igual aqui, o filho daquela pessoa está daquele jeito porque ela não fez o que dizia em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando ela estiver velha, não vai se desviar dele.
Então, ela não fez, porque se ela tivesse feito, ele não teria se desviado. Olha só como nós somos juízes. Nós fazemos isso. Nós julgamos a cada instante. Nós queremos dar as razões porque a criança está assim, porque o pai está assim, porque isso não deu certo, porque isso deu certo. E nós não temos todas as variáveis nas nossas mãos para pronunciar esses julgamentos. Outra que a gente ouve bastante: o filho daquela pessoa está assim porque o pai não dá bom exemplo, ou a mãe não dá bom exemplo. Aí quantos filhos nós vemos que o pai não foi um bom exemplo e ela foi um bom exemplo? E quantos o pai foi um bom exemplo e o filho não fez nada do que o pai colocou? Na história dos reis de Israel nós vemos isso, irmãos. Um rei é o mais mau de todos. Aí o filho dele nasce e busca ao Senhor e faz maravilhas no reino. Aí o filho dele nasce, mesmo ele sendo um bom rei, e o filho dele é terrível. Nos próprios profetas nós vemos isso. O próprio Samuel, o juiz ali, os filhos eram o quê? Eram pessoas que não queriam saber de Deus, mesmo ele sendo um homem justo. Igual a palavra fala que ele chega no momento de ele deixar o cargo dele, ele fala assim: irmãos, olhem para mim. Alguém fala se eu devo alguma coisa para alguém. Alguém disse eu fiz algo errado aqui. E ninguém tinha nada para falar sobre ele. Mas os seus filhos são terríveis. E nós julgamos. Nós julgamos. Olha só, essa daqui é o que eu ouvia bastante na escola, né? Que o pessoal, assim, as professoras falando sobre pessoas da classe. O filho está assim porque o pai não deu educação em casa. Quantas vezes nós ouvimos isso, irmãos? E é verdade. E nós absorvemos isso. Se torna o nosso clichê, o nosso jargão que nós falamos. Esse moleque está assim, esse menino está assim, porque o pai não dá educação. Pode ser, não estou falando que não pode. Mas eu posso chegar e afirmar e falar, é isso e acabou, ponto final? Não. E a partir da nossa visão que nós julgamos os outros. Nós estamos cheios de julgamentos, irmãos. Cheio. Deu certo comigo, se ele fizer, também vai dar. Será que essa é a verdade? Mateus 7, de 1 a 5. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Conforme nós somos confrontados pela palavra, nós somos sondados pela palavra, nós vamos perdendo esses julgamentos, irmãos. Nós não olhamos mais como juízes, nós olhamos com amor e com compaixão, porque nós vemos as nossas próprias falhas. Nós vemos muitas vezes o que o filho apronta, o que ele faz, como é difícil. Eu não sou o juiz, eu sou alguém que está caminhando junto e com as mesmas dificuldades. Às vezes eu tive facilidades em algumas áreas e por isso as coisas estão indo melhor. Mas e se meu filho tivesse uma tendência a ser rebelde, a não aceitar as coisas que eu falo? Aí como seria? E às vezes é o que o irmão está vivendo. Ele está disciplinando, ele está tentando, ele está educando, mas não está dando certo do jeito que deveria. Não é porque ele não deu educação, não é porque ele não deu exemplo. É porque tem pessoas que são difíceis. Mas isso não quer dizer que não há responsabilidade dos pais.
Os pais devem ser bom exemplo, os pais devem disciplinar, os pais devem mostrar o caminho, os pais devem mostrar a direção que o filho deve seguir. Mas sempre se lembrando que é Deus que vai dar a graça para que seja capacitado para isso. Amém? Os irmãos querem fazer alguma pergunta? Até aí? De nós. Então vamos dar uma olhadinha nesse verso que eu falei da última vez, eu deixei meio no ar, né? Às vezes eu jogo um negócio e às vezes assim precisa de uma explicação um pouco melhor sobre o versículo. Então, Provérbios 22:6 é algo que nós vemos continuamente sendo passado. Eu já ouvi inúmeras vezes esse versículo ser recitado. Então, vamos dar uma olhadinha nele para que nós tenhamos o conceito do que a Bíblia nos ensina através dele. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Né? Essa tradução da Revista Atualizada, tem a Corrigida Fiel. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não desviará dele. NVI, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará dele. A Bíblia de Jerusalém forma o jovem no início de sua carreira, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. Então, irmãos, esse versículo que nós utilizamos muitas vezes isolado, ele está dentro de um livro, o livro de Provérbios. E o livro de Provérbios, se os irmãos forem lá, Provérbios 1:4, ele vai dizer para quem são os provérbios inicialmente. Provérbios 1:4 nos diz: ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Então, o livro de Provérbios, inicialmente, é para instruir a criança, né, ou o jovem, nos caminhos onde levarão ele ter prudência, onde levarão ele ter inteligência e sabedoria para lidar com todas as coisas da vida e não ir pelo caminho da perversidade, o caminho do insensato, e se apartar do conhecimento de Deus. Né? Então, primeiramente, é voltado ao jovem, mas aqui nós vemos uma instrução para aquele que irá ensinar o jovem. Né? E vamos pensar aí por partes o versículo. Primeiramente, esse ensina a criança, ele pode ser colocado aí como instruir, consagrar, dedicar ou iniciar. Pode ser colocado também como iniciar a criança com um forte comprometimento a tomar um curso de ação. Então, assim, é um tipo de ensino que vai levar essa criança, esse jovem, seguir por um caminho. É algo que deve ser determinado, é algo que deve ser continuamente batido em cima para que esse jovem ou essa criança siga por esse caminho. É um treinamento contínuo, é um ensino que não para. Não é algo assim, eu começo, eu dou um ensino e ela segue por esse caminho depois disso. Não, é algo que deve ser feito continuamente, é um treinamento, se nós pudermos pensar mais profundamente. Um treinamento é o quê? É continuidade, é repetição. É dia após dia, falando, mostrando, encaminhando, levando a criança a entender a cada instante qual é a vontade do Senhor, o que Deus tem para ela, quais são os caminhos que ela deve seguir. É algo que deve ser constante, não é algo que é apenas em um momento e depois isso acaba. Né?
Irmãos, o livro de Provérbios, ele não dá instruções apenas no sentido que muitas vezes nós vemos cristão. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria para todas as áreas de nossa vida. Então, quando ele fala sobre o caminho que ela deve andar, isso está incluído todas as áreas da sua vida. É um ensino moral, o que é certo, o que é errado, o que você deve praticar, o que é bom para a sua vida, o que não vai trazer dificuldades para você depois, que é algo que é constante no livro de Provérbios. Não vá pelo caminho da mulher adúltera, porque o marido dela vai te matar. Né? Muitas vezes a própria pessoa, o Salomão que está fazendo o provérbio, ele fala isso. Quando você for pelo caminho da adúltera, você vai trazer a vingança do marido sobre você. Então, é uma coisa que, para você proteger a sua vida, não vá atrás da mulher adúltera. Então, o preguiçoso, ele não trabalha e fica sem pão. São ensinamentos que valem para várias áreas da nossa vida. Então, quando eu estou treinando, ensinando a criança, é sobre o certo e errado, é o conhecimento religioso também, sobre o que Deus espera dela, quais são as escrituras, como eu devo viver diante de Deus, ensinar sobre a salvação, ensinar o que Deus espera dela. E também no sentido, irmãos, profissional. Né? Qual é a habilidade que a criança está desenvolvendo? Qual é a área que ela demonstra destreza? Essa ela deve ser treinada também para que ela possa se desenvolver no futuro. Né? Nessa época que foi escrito, muitos da família continuavam no mesmo emprego dos pais. Então o ensinamento de como pescar, de como se tornar um marceneiro, já era dado desde a infância, desde o começo. Né? Então a criança era treinada naquilo para desenvolver essas habilidades que ela tinha para seguir também uma profissão. Então, quando se fala ensina, instrui ou consagra a criança, ela está vendo todas essas áreas do conhecimento que o pai deve dar atenção à sua criança e deve instruí-la seguidamente, dia após dia. E aí também nós vemos o quê? O jovem ou criança, né? E às vezes a gente vê criança, né, a gente só pensa em menininho, pequenininho. Mas percebam a extensão do que significa jovem ou criança. Criança, aqui no texto original, e também para os judeus, significava o quê? Alguém que saiu do desmame da mãe, parou de mamar, né, até a época de se casar, que é provavelmente quase aos 30 anos de idade. Né? Então percebam, ensina a criança e o jovem, não é apenas, ensina a criança quando ela tem 1, 2, 3 anos e pronto. Não, ensina quando ela tiver até quando ela for se casar, que ela vai deixar a sua casa. Enquanto ela estiver junto com você, você é responsável de estar instruindo, exortando continuamente essa criança que vai se tornar adolescente, jovem, até estar pronto para o seu casamento. Então perceba, às vezes a gente olha para o versículo e fala assim, ensina a criança. E eu penso a criança que está pequenininha e depois ela não vai. Lá no futuro, né, eu penso talvez até 20, 30 anos, ela não vai se desviar, mas 20, 30 anos eu tenho que continuar ensinando. Então percebam como vai além do que nós costumamos a falar sobre o versículo. E por que ensinar a criança ou o jovem? Voltando lá, Provérbios 1:4, porque ele é ingênuo, ele não tem experiência, ele é inexperiente, ele não entende ainda esse mundo, como as coisas funcionam, ele não sabe como agir. Não é que ele é tolo, ele não sabe, ele é estúpido nas coisas que ele faz, é que ele não sabe ainda, ele precisa ser ensinado. Ele precisa ser guiado, na verdade, instruído, desde a sua infância até o momento em que ele vai sair do seu lar. Né? Porque, igual o Provérbios 7:7, ele não tem senso, ele cai em ciladas. Ele muitas vezes vai pelo caminho que não é o correto.
Então ele precisa que alguém o instrua, né? Então é importante nós sabermos que eles também são o quê? Pecadores, né? Não há ninguém que não tenha pecado. O próprio Davi vai falar, em pecado me concebeu a minha mãe, não porque ela adulterou, mas porque todos nascemos sobre a condenação do pecado. Então a tendência do coração da criança é o quê? E até o nosso, até o do idoso, né? É ir para o mal. É seguir o próprio caminho ao invés de Deus. Então o pai ou os pais são colocados para instruir essa criança continuamente. Criança, jovem e até chegar ao adulto, né? E é interessante que eu vi um comentário aqui que ele diz o seguinte: isso daqui mostra o otimismo da sabedoria, que seria o ideal. Quanto antes, melhor, né? Então, quanto antes começar esse ensino, é melhor para a vida da criança e do jovem. Então, quanto antes o pai seguir esse treinamento, se dedicar, vai ser melhor para a criança. E aí nós vemos o que, irmãos? Como é necessário ter tempo com o filho, né? Porque se eu deixar ele, quem vai instruir? Quem vai treinar? Quem vai acompanhar? Quem vai disciplinar? Quem vai estar ali seguidamente? Quem vai se tornar o amigo durante a adolescência, durante a juventude? Aquele que vai compartilhar, aquele que o filho vai confiar. É o pai que tem tempo, é a mãe que dá tempo para o filho. Porque senão ele vai conseguir com os amigos, né? Ele não vai confiar no pai. O pai, às vezes, a mãe não quer nem saber do que o filho está fazendo. Ah, está mexendo no celular ali, eu já passei dessa idade, nem sei o que ele está fazendo ali. Será que não está na hora de aprender? Para compartilhar, para entender? Que às vezes assim, ele está em outro mundo, você não consegue nem ter uma ligação, nenhuma afinidade, não consegue chegar próximo, não consegue ter um diálogo, porque tudo que ele fala eu não entendo. Então como eu vou treinar e continuar com ele? Né? E ele continua dizendo, com a boca, né, instrui a criança ou jovem com a boca, ou segundo a ordem, ou conforme o mandamento, né? É uma expressão que tem no original, mas costuma não aparecer nas nossas traduções, né? E aqui é o quê? É através da boca de quem que deve ser ensinada a criança? Através dos pais, do professor, do ensinador, aquele que está ali para acompanhá-la. Então, através do seu ensino, é que a criança vai adquirir os princípios, a habilidade, a forma, a direção, a moral, através do ensino dos seus pais. E essa é uma tradição bem antiga, porque o ensino antes não era dado através de escrito, não era livros. O ensino antes era dado através do quê? Da tradição oral. Era tudo falado. Eu aprendi do meu pai, então agora estou passando para você. E é da mesma forma, com a boca, né? Mas isso vai além. Aqui nesse versículo está falando sobre o ensinar pela boca. Nós vamos mais para frente estudar a questão do exemplo, a questão do incentivo, a questão, tudo que está envolvido no processo de ensino. Mas o versículo aqui está falando sobre a expressão oral, de dizer, de falar, de mostrar a direção, né? Então, com a boca aí, no caminho, como eu disse anteriormente, esse caminho é o quê? É salvação. Ensinar nos caminhos da salvação apenas? Não. É ensinar sobre todas as áreas da vida. Coisas simples,
coisas que têm a ver com a realidade do que é o mundo, do que é a vida, do que é a sabedoria, de como lidar em cada situação, mas também ensinar sobre a verdade. Aqui inclui também ensinar sobre a verdade, ensinar sobre a salvação, ensinar sobre qual é o caminho que Deus espera dela. Isso o pai tem a responsabilidade de ensinar a criança. Esse caminho aí assim, a palavra ela mostra assim que esse caminho tem uma gama enorme de significados, mostrando que há várias coisas que o pai tem de ensinar ao seu filho. Por isso que leva tempo, por isso que é desde ser criancinha até se tornar um adulto que vai se casar. Então nisso vai estar como ser marido, como ser mulher, como ser esposa num lar. Todas essas coisas estão incluídas. E também ensinar sobre Cristo Jesus. Mas eu não devo só esperar que seja só um conhecimento religioso, ok? No caminho dele ou dela. Não vou ensinar de acordo com o caminho deles. Qual que é a vontade dele, eu vou ensinar o meu filho. Segundo a vontade dele. Não, é segundo o que ele precisa ser ensinado. Certo? Então, é de acordo com o que é a necessidade dele, eu vou estar ensinando. Mas não de acordo com o que ele quer e qual é a vontade que ele tem, mas de acordo com o que a palavra do Senhor tem para ele. E o texto ele continua dizendo, qual que vai ser a consequência disso? E quando ele for velho, ele vai permanecer naquilo que foi ensinado a ele. Então, a questão até no livro de Provérbios de ser velho, de ser idoso, está relacionado com o quê? Aquele que adquiriu a sabedoria. Porque aquele que não adquire a sabedoria no livro de Provérbios é aquele que morre cedo. É aquele que não chega à flor da idade. É aquele que vai ter as desavenças da vida e não vai conseguir passar por ela. Esse é o ditado de Provérbios. Então, essa é a questão que chega. A ponto de eles dizerem em Provérbios 20, 29. A beleza dos jovens está na sua força, mas a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Então, nós poderíamos chegar a essa tradução aí, ensina, consagra, treina o jovem, a criança com a boca, no caminho dele ou dela, e quando ele for velho, não se desviará dele. Isso nos lembra até de Lucas 6,40. O discípulo não está acima de seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Então, tudo bem. Aquele que for treinado, ensinado desde criança até a fase adulta, ele vai chegar à velhice, porque ele foi ensinado nisso e ele vai permanecer nessa sabedoria que foi passada a ele. Só que daí, o que acontece, irmãos? Muitas vezes eu posso ter um entendimento errado desse versículo. E se eu tiver um entendimento errado, que é o comum acontecer, eu vou trazer o quê? Falsas esperanças, eu vou poder trazer culpa a mim mesmo, ou eu vou poder acusar a Deus. Porque como esse versículo é utilizado? Se você ensinar o seu filho na palavra, o que vai acontecer? Quando ele chegar e for velho, ele não vai se desviar de ser cristão. Quantas vezes eu não ouvi isso? Quantas vezes nós não pronunciamos isso? Se você ensinar a criança desde pequena, ela não vai se desviar do Senhor quando ela for velha. E o que eu trago para isso, irmãos? Eu trago uma dificuldade. Por quê? Isso é uma promessa. Esse verso é uma promessa. Ele está no livro do quê? Livro de
Provérbios. O que é um provérbio, irmãos? Hã? É um ditado, que o quê? Como se chega a um provérbio? Ao ver uma realidade que costuma acontecer, eu tiro um padrão. Diga com quem andas e te direi quem és. Não é? Mas é sempre assim que acontece? Tem gente que pode andar com uma pessoa que não vale nada, né, para nós, mas não ser daquele jeito. Mas a maioria das vezes é assim que acontece. Mas não é uma promessa. Nós ligamos muitas vezes esse versículo a uma promessa de Deus. Se você fizer, o seu filho vai permanecer na palavra até o fim da vida dele. E aí, o que acontece? Ele desvia. Aí o que vai acontecer? Eu vou falar, Deus não cumpriu sua promessa. Deus falhou. Deus não fez o que Ele colocou na sua palavra. Ou se não, eu não fiz, eu sou culpado para sempre. Mesmo que você tenha feito, tenha tentado, seu filho não foi pelo caminho que você colocou, você leva uma culpa, um fardo, dizendo, foi a minha culpa. Mas a responsabilidade não está totalmente em cima de você. Esse versículo, ele é um provérbio, ele é um ditado que costuma acontecer e não está aplicado apenas à questão da salvação e no mínimo em relação à salvação nós podemos pensar. Porque aqui a amplitude do verso é imensa. O que o filho pode guardar de você? Vários exemplos que você deu, várias coisas boas que você ensinou para ele, várias coisas que você faz, ele vai fazer igual a você, porque você ensinou ele assim, ele viu na sua casa como que é. Então, é toda uma gama de ensinamentos que vai ficar com ele. Alguns ele vai acatar e alguns ele vai rejeitar. O seu filho não vai ser tudo o que você projetou para ele, porque muitas coisas ele não vai querer. E aí? Se ele não quer, a culpa é sua? Se ele não se torna igual a você, a culpa é sua apenas? Pode ser uma parte, porque você não foi exemplo, você não ensinou, você não disciplinou. Mas se você fez e ele não se tornou aquilo que você esperava, Deus falhou? Não. Deus não falhou. Né? Porque isso está relacionado a várias áreas da vida. Né? Olha só que interessante. Provérbios 10, 27. Só para a gente ter uma noção de como funciona. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Esse é outro provérbio. Isso sempre acontece, irmãos? O temor do Senhor prolonga a vida. Isso acontece sempre, é uma promessa do Senhor? Hã? Não. Quantos homens de Deus, mulheres que seguiam piamente o Senhor morreram bem cedo? E quantos que fazem o mal, estão aí, estão já quase 100 anos e continuam praticando o mal e não vão embora? Acontece sempre. Por que eu pego um versículo e falo que é uma promessa e os outros eu consigo compreender que não é? Às vezes o nosso desejo de que seja uma verdade suplanta o que a própria palavra diz. Pense no seu sentimento. Meu filho, eu vou ensinar, ele vai ser salvo de qualquer jeito, porque eu ensinei ele. E eu crio uma esperança que não é real. Nem as escrituras me dão base para isso. Apesar de eu fazer parte desse processo. Apesar de eu ter de ensinar, mas não é sempre o que acontece. No final das contas, é o filho que vai fazer as escolhas, se ele vai querer seguir o seu ensinamento ou não. Se ele vai seguir pelo caminho da sabedoria ou não. Se ele vai seguir pelo caminho de Cristo ou não. Nós temos uma parte da responsabilidade de ensinar a ele os caminhos do Senhor, ensinar o desenvolvimento da sua vida em várias áreas. Agora, se isso vai acontecer de fato, vai depender de outras coisas também, principalmente da vontade dele. Porque eu posso ensinar e falar, não, mas eu não quero saber.
Eu não quero seguir, eu quero viver a minha vida do meu jeito. Quantos filhos não falam isso? Eu não quero saber do jeito que você quer me ensinar. Eu quero viver a vida do meu jeito. E aí o pai fala, não, mas no futuro ele vai voltar, vai ser assim. Ele pode até voltar. Mas isso não é uma verdade, uma promessa que Deus vai ter que cumprir a qualquer custo, senão ele está errado. Porque nós estamos errados ao interpretar o versículo aqui, né? Nós precisamos ver a passagem que nós estudamos nas Escrituras de acordo com toda a Bíblia. Não só um versículo isolado, tem que comparar com outros textos. Olha só, vamos estender só mais um pouquinho, irmãos. Só para a gente terminar esse assunto. Ezequiel 18:20. Aquele que pecar morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. O que quer dizer isso? Cada um é responsável pelas suas próprias atitudes diante de Deus, será condenado e julgado ou será livrado de acordo com a sua atitude. Eu não posso tomar atitude pelo meu filho em relação à salvação. Ele tem uma escolha a fazer. Eu posso incentivar, eu posso tentar ajudar, eu posso dar tudo que está no meu alcance para ajudá-lo, mas a palavra final não está comigo, né? Olha só, Provérbios mesmo, 2, 11 a 16. O bom senso guardará, o discernimento protegerá, a sabedoria o livrará do caminho do mal, dos homens de palavras perversas que abandonam as veredas retas para andar por caminhos de trevas. Tem prazer em fazer o mal, exultam com a maldade do perverso. Gente que anda por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras. Então, pessoas que conheceram o que o pai ensinou e fizeram o quê? Se desviaram desse caminho. Aqui nós não estamos falando de um desviado da salvação que recebeu em Jesus Cristo, tá, irmãos? Nós estamos falando assim, ó, o filho recebeu a salvação e agora ele se desviou, foi embora e nunca mais voltou para Deus. Salvação, salvo uma vez, salvo para sempre. Agora eu estou falando, o ensino que o pai dá, enquanto ele não for salvo, esse ensino não vai o proteger para o resto da vida. É um ensino moral. É um ensino religioso, mas enquanto ele não tiver uma experiência com Cristo, pessoal, individual, isso não garante a sua vida inteira diante do Senhor. Provérbios 5, de 11 a 14. No final da vida você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá, como odiei a disciplina. Olha só, a pessoa que recebeu o conhecimento, recebeu a instrução. Como o meu coração rejeitou a repreensão. Um filho que não quis ouvir o pai, olha só. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. E olha só, outra coisa bem interessante, irmãos. Quem está escrevendo isso é quem? Salomão. E o que Salomão fez? No final da sua vida, qual que é a história? Ele se deixou corromper por outros deuses e saiu. As mulheres perverteram seu coração a adorar outros deuses. Olha, ele mesmo dizendo, Provérbios 19, 27, se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. O melhor treinamento que nós podemos dar não pode dar sabedoria, irmãos. Não pode dar salvação. Ele apenas encoraja a busca. Olha só, provérbios que nós lemos hoje, 2, 1 a 6. Meu filho, se você aceitar
Se você aceitar, não é se eu ensinar, você vai aprender de qualquer jeito. Se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria de sua boca, e de sua boca procede o conhecimento e o discernimento. E tem vários, irmãos. Provérbios 13:1. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Aqui está claro, o pai ensina a criança, mas ela tem uma escolha. O filho sábio é o outro lado agora. Tem a parte do professor, do ensinador, do pai, e agora outro lado. O filho sábio, ele ouve o pai e segue no conselho dele. Agora o filho zombador não quer saber da repreensão, ele não ouve, ele quer seguir pelo seu caminho. O filho tolo, versículo 17, 21, capítulo 17, 21. O filho tolo só dá tristeza, e nenhuma alegria tem o pai do insensato. Provérbios 10:5, aquele que faz colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Olha só, as escolhas do filho, filho que faz, filho que não faz. Provérbios 29:3, o homem que ama a sabedoria dá alegria a seu pai, mas o que anda com prostitutas dá fim à sua fortuna. Está vendo? O contraponto é o outro lado. O pai ensina, o filho segue como filho sábio ou desvia como filho rebelde. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o tolo despreza sua mãe. 15:20. Provérbios 30:17. Os olhos de quem zomba do pai e zombando nega obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. Aí tem aqui aqueles que amaldiçoam o pai, não abençoam a sua mãe, o que rouba seu pai e sua mãe, o filho que expulsa a mãe de casa, o filho que envergonha os pais, todos no livro de Provérbios. E por último, irmão, só para a gente encerrar essa parte, perdoe por a gente chegar até agora, mas senão a gente vai acabar bem no meio, aí a gente não consegue terminar essa passagem aqui, daí tem que começar tudo de novo. Questão da salvação, irmãos. O pai não salva o filho, certo? O pai ensina sobre a salvação e mostra o caminho. O filho deve seguir ou não esse ensino diante de Jesus. Por quê? Como eu sou salvo? João 1, de 11 a 13. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de tornarem-se filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. A salvação é algo como? É entre a pessoa e Deus. Não é entre o pai e Deus intermediando o filho. Eu estou entre Deus e meu filho. Eu peço a Deus, salve meu filho, eu vou dar a instrução para ele, ele nunca mais vai desviar. Não, ele tem de tomar uma decisão diante de Deus. Provérbios aqui não é uma promessa. A promessa é qual? Aqueles que o receberam foi dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa. O pai vai ter um papel maravilhoso diante dos filhos, né? Mas não é ele que vai decidir o futuro do seu filho. Efésios 2, de 8 a 9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A salvação vem pela fé em Cristo Jesus, irmãos. Não vem pelo Pai. A palavra não diz assim, o Pai é que é o autor da salvação do Filho. Nenhum lugar os irmãos vão ver isso. Quem é o autor da salvação é Cristo.
Eu posso indicar o caminho, mas a criança tem que andar por ele. O filho tem que andar por ele. Senão eu desconsidero toda a Bíblia por causa de um versículo. Mas nós temos que ver que os pais muitas vezes são culpados pelo que os filhos fazem. Os pais muitas vezes dão mau exemplo em casa, não seguem os caminhos do Senhor, não vivem a verdade. E o filho às vezes tem dificuldades por causa disso também, por não ter uma criação de acordo com o que Deus tem para ele, né? Lares onde a vida cristã e o próprio Cristo é desprezado. Eu venho na igreja e me mostro como cristão, mas no meu lar eu não vivo essa verdade. E para nós encerrarmos de vez agora, né? O sucesso dos pais é medido pelo que fazem e não pelo que o filho faz. Deus vai julgar de acordo com que você seguiu as Escrituras, você ensinou, você instruiu, você mostrou o caminho de dia, de noite, a todos os momentos, usou todo o seu tempo disponível para ensinar o seu filho? Você fez? Então você foi servo bom e fiel. Se você não fez, você vai ser julgado. Agora, o filho seguiu os caminhos, graças a Deus, então ele vai ser recompensado. O filho não seguiu, ele será condenado. No final, a responsabilidade dos pais foi cumprida e a dos filhos foi negligenciada. Agora, se você negligenciar, você vai ser julgado pela sua negligência. Nada que você, como pai, fizer irá garantir a salvação do seu filho, mas você pode ser um instrumento de bênção na formação e na vida deles como um todo. Use tudo que está ao seu alcance para compartilhar e imprimir essas verdades da palavra de Deus na vida deles, orando para que o Senhor opere o milagre da salvação. Não está no seu poder a salvação do seu filho, mas tudo que estiver ao seu alcance para você instruir na palavra, esta é a sua responsabilidade. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Nós já estamos estourando, mas se precisar falar alguma coisa, depois se quiser me procurar também, a gente pode conversar. Mas Provérbios 22:6 não é uma promessa, é um provérbio. Ficou claro? Amém? Então vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra nos liberta, Senhor. A Tua palavra tira os fardos dos nossos ombros, Senhor. Mas a Tua palavra também nos dá direção, Senhor, para a qual nós devemos seguir, Senhor. Ajuda cada um aqui a ser instrumento do Senhor na sua família, Senhor. Para ser bênção no seu lar, Senhor. Ser exemplo para os filhos. E, Senhor, doar e dedicar tempo à instrução, ao ensino do seu filho, Senhor. Que possamos ter a mente e o coração abertos pelo Senhor, para entendermos a importância no qual o Senhor nos colocou diante dos filhos, meu Deus. Uma importância que o Senhor nos deu, Senhor, para poder ensinar, Senhor. Que papel maravilhoso que o Senhor nos deu. Mas nos dá, Senhor, em nossos corações, o sentido desta importância, Senhor. Faz valer em nossos corações, Senhor, essa prioridade que está diante de nós, Senhor. Que mesmo sabendo que não depende de nós, em última instância, a salvação, Senhor, dos filhos, mas que eu possa ser o instrumento abençoador, Senhor, o facilitador, aquele que realmente, Senhor, vai fazer de tudo que está nas mãos, para poder ensinar a verdade, Senhor, para o filho, e ser exemplo, Senhor, e abençoar a sua vida. Não nos deixe ser negligentes, Senhor, mas que possamos fazer e instruir de acordo com a Tua palavra, não de acordo com as nossas experiências, não de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a Tua vontade, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.